Com alegria estamos na casa do Senhor. É uma alegria que se renova. E é o caminhar em Cristo que nos ajuda a expressar isso, alegria. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre gratidão. E a gente acabou de cantar Abacuque 3. Às vezes a gente canta, mas não pensa muito no que está cantando, né? A gente cantou que pode faltar alimento, pode a seca ser tão prolongada que a gente não vai ter nem o que comer, mas ainda assim me alegrarei no Senhor. A alegria do crente é uma coisa louca para o mundo. É uma coisa que para o mundo não tem como entender, não tem como compreender. Mas nós somos crentes, nós sabemos os porquês, sabemos tudo para quê. E por isso estamos caminhando em Cristo. Estamos aperfeiçoando a nossa caminhada em Cristo. E hoje quero falar um pouquinho sobre gratidão e o valor de cada momento. Vamos ler Lamentações, capítulo 3. Faz uma sintonia com o que nós cantamos aqui, sem a gente combinar com o Ministério do Louvor, mas é o Espírito Santo que está fazendo tudo isso. Desde o começo do culto está falando ao nosso coração. Como nós devemos agradecer a bondade de Deus em nossa vida, como nós devemos reconhecer, valorizar cada momento de nossa vida. Lamentações capítulo 3, vou ler a partir do verso 17. Afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. A gente lê esse texto, mas a gente não consegue fazer uma avaliação, uma imaginação bem precisa do que se passava com Jeremias no meio daquela grande tribulação. A cidade cercada pelos babilônios, muita gente ia morrer, muitos já tinham morrido, e tudo porque o povo havia abandonado o Senhor, havia deixado de buscar o Senhor, para buscar os seus interesses, para viver a sua vidinha, e sem responsabilidade, sem compromisso com o Senhor. E Jeremias está no meio daquele sofrimento todo, mas ele traz essa mensagem de esperança. A bondade do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É isso que estamos, cada dia, irmãos, lembrando para ficar bem firmes no Senhor. Nós acreditamos em Cristo e por isso estamos buscando fazer sempre confissão, não só no louvor aqui, quando estamos fazendo essa confissão em nossas orações, mas nosso testemunho no dia a dia, e as pessoas estão olhando para nós. E eles estão buscando também essa nova vida em Cristo Jesus, e alguns vêm para Jesus justamente porque alguém deixou uma boa impressão na sua vida, foi um parente, um amigo, um colega de trabalho, e essa pessoa também quis buscar Jesus, amar a Jesus, fazer o bem, obedecê-lo fielmente, ter uma nova vida, uma vida que realmente expressa a vontade de Deus. Então esse é o conselho do Senhor. Como estudamos há pouco tempo o Salmo 25, quem é o homem que teme o Senhor ensinará o caminho que deve andar. O Senhor lhe falará de segredos, de mistérios, lhe dará a entender os seus conselhos. E o segredo do Senhor é para as pessoas que o temem. E por isso nós precisamos, num tempo como esse, congregar, onde de fato Deus é louvado, adorado, a sua palavra é exposta, explicada, pregada, de maneira que as pessoas tenham
a compreensão do que é a verdadeira vida em Cristo Jesus. De vez em quando eu encontro uma figurinha nas redes sociais que falam mais ou menos assim: congregue na igreja mais próxima de sua Bíblia, mesmo que ela fique longe de sua casa. Eu creio que a nossa igreja é uma igreja que está bem perto da sua Bíblia. Eu sei porque muitas pessoas aqui moram em pontos bem distantes da nossa cidade. Muitos atravessam a cidade para chegar aqui. Nós buscamos aprender na Bíblia, na fonte, como a gente estudou de manhã hoje na escola dominical, o manancial das águas vivas. Há muitas hoje igrejas que, em vez de aproximar de Deus e da Bíblia, estão levando para outros caminhos. No tempo de Jeremias, os falsos profetas levaram as pessoas para outros caminhos, dizendo: é esse o caminho. E enganadas, essas pessoas se desviaram do Senhor, se desviaram do propósito, da razão da sua vida, e começaram, como diz, cavar poços furados, poços que não retinham água, e Deus estava falando: eu sou o manancial das águas vivas, vocês estão me deixando. Então nós precisamos sempre ser lembrados a respeito de santidade, a respeito de obediência, a respeito de viver a vida de compromisso, como Jeremias está destacando aqui. A obediência à palavra de Deus, ou a santidade em relação à palavra de Deus, é que nos faz viver a vida cristã, contrariando o mundo. E por causa da vida cristã, muitas vezes nós perdemos pessoas, às vezes dentro de casa, familiares, às vezes os colegas na escola, no trabalho, nos abandonam. Às vezes a gente conversa com alguém que passa por essa experiência. Ontem mesmo estava conversando com um irmão, e ele estava falando sobre isso, lá no culto da posse do pastor P7, e eu falei: é isso que acontece, quando nós somos crentes. Aqueles amigos de infância ou colegas de tanto tempo, tanta jornada, quando veem que nós estamos andando com Cristo, não querem a nossa amizade. Então, muitas vezes, andar com Jesus é perder pessoas, é perder ambientes que antes nós éramos bem-vindos. E muito mais do que isso, é perder prazeres momentâneos que a vida oferece. Viver a vida com Jesus é viver uma vida de preparo para a eternidade com Deus, e nada se compara a isso. Por isso, a obediência à santidade nos ensina a levar a sério as palavras de Jesus, quando disse, em Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida, ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, valorizar cada momento, ter gratidão no coração, como Jeremias, é saber que as palavras de Jesus nos chamam de fato à renúncia e à obediência por propósito. Nós não queremos perder a eternidade com Deus. Podemos perder sim pessoas, podemos perder sim oportunidades que o mundo dá e prazeres, mas estamos fazendo isso para preservar a vida para a eternidade. É preciso perder para ganhar, nas palavras de Jesus. Paulo, dizendo sobre isso, ele disse: essas coisas todas eu reputei como lixo, por amor a Cristo, para ganhar a vida eterna. Então, todos os dias nós temos que encarar algumas perdas. Às vezes nós perdemos o horário, às vezes perdemos a condução, o transporte. Bom, aqui na nossa cidade poucos usam transporte público, né? Mas para quem usa ou já usou, sabe o que é perder o ônibus naquele horário que você não podia perder. Eu lembro quando eu era recruta, era soldado no quartel lá em São Paulo, eu tinha que levantar de madrugada, e eu não podia perder um dia o horário, senão eu ia ficar preso no quartel por chegar atrasado. E eu me esforçava para não faltar. Eu nunca faltei. Graças a Deus. Até debaixo de chuva, de canivete, eu ia para o ponto de ônibus de madrugada com aquela turma que lotava o ônibus para ir para o trabalho lá na cidade ou na sua empresa. Graças a Deus, nunca faltei, com medo de ficar preso no quartel. Mas quantos irmãos faltam no culto de oração? Quantos irmãos faltam na escola bíblica dominical? Faltam num culto de adoração sem um motivo maior.
por simples descuido de perder o tempo, perder o transporte. E às vezes essa perda custa caro. Nós temos que olhar, irmãos, que podemos perder algumas coisas deste mundo, mas perder a comunhão nós não podemos. Perder as coisas do Senhor, como diz Jeremias, nós não podemos. Nós precisamos valorizar as coisas espirituais. Jesus está alertando para a perda que é boa, que é necessária, para não perder a essencial, que é a vida eterna com Deus lá no céu. Aos olhos do mundo, isso que nós perdemos é loucura, porque as pessoas não querem perder a vida. Para elas é autogovernar. Eu que mando no meu nariz, eu que faço as escolhas, eu quero a minha felicidade. E só quem tem os pecados perdoados por Jesus, o seu nome escrito no livro da vida, é que consegue trocar essas coisas que são temporárias por aquela alegria que é eterna. E por isso nós cantamos: eu me alegrarei no Senhor, ainda que falte isso, falte aquilo, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque nós temos encontrado a razão da vida, a essência da vida. Então, tudo que parece loucura para o mundo, para nós é uma boa razão para continuar firme na fé, com o coração cheio de gratidão, como vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. Coração cheio de gratidão, sabendo o que custou a nossa salvação, o sangue de Jesus vertido lá na cruz. Nós falamos tanto da graça, expressamos tanto sobre a graça, mas a graça não foi de graça, como disse alguém. A graça custou o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Nós esquecemos isso todos os dias. Nós somos salvos pela graça, mas essa graça custou o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, lá na cruz do Calvário. Ele veio para morrer por nossos pecados. E esse sangue não foi derramado em vão. Por isso nós temos uma vida de renúncia, uma vida de adoração, de sacrifício, obediência, no sentido de cumprir os propósitos, de cumprir a vontade de Deus. Caminhar em Cristo, como diz, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, mesmo que venha a faltar alimento, ou mesmo que venha a perseguição, eu me alegrarei no Senhor. Porque a bondade do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Outras pessoas descansam num grande erro. E para não fazerem isso, para não colocarem o reino de Deus em primeiro lugar, para não expressar gratidão, para não praticar renúncia e obediência a Deus, ter um testemunho bom neste mundo, que é o erro de pensar que vai ter mais tempo, que ainda tem mais tempo. Na verdade, a vida é curta e nós não temos tempo. Nós precisamos hoje estar preparado para encontrar com Deus. Nós não sabemos o dia que vamos partir. Às vezes eu penso assim, bem, na minha família, o avô, o pessoal lá da minha família, um DNA bom, vai viver uma longa vida, mas isso não é nenhuma garantia. Pode surgir um câncer. Eu posso partir de um ano para o outro. Tem alguns cânceres que são agressivos que a gente pode partir, eu não estou com nenhum sintoma, viu, irmãos? Só estou falando assim a possibilidade, né? E se tiver, vai ser para a glória de Deus. Mas, falando, a possibilidade de surgir. De repente pode surgir uma manchinha, uma coisa, e a gente não está preparado. A gente precisa estar preparado todo dia para encontrar com Deus. Alguns cânceres são tão agressivos que em questão de dias ou semanas a pessoa parte deste mundo. Sem falar dos acidentes e outras coisas que podem acontecer. Então, falando isso por quê? Porque se a humanidade tivesse ideia disso, ou tivesse a ideia de como o julgamento de Jesus vai se aproximando, o julgamento de Deus está se aproximando, a humanidade toda correria aos pés da cruz de Jesus. Eu fico pensando naquelas pessoas naquele avião que caiu, ali em São Paulo, vários médicos da região lá de Cascavel, né? Pessoal conhecido lá da minha cunhada, minha sogra, que faz tratamento em Cascavel. Né? Que tragédia, quantos médicos, quantas vidas preciosas. Ninguém sabia que era o seu último dia. Ninguém sabia que haveria um acidente ali. Eu não consegui ver, sinceramente, irmãos. Havia vídeos rodando na internet, as pessoas mandando recado. Eu não quis olhar aquelas coisas. Mas certamente
Você já deve ter visto alguém que deixou as últimas palavras numa hora dessa, numa hora de acidente, avião caindo. Oh, Deus tem misericórdia. Começa a clamar a Deus, pedir socorro divino, começa a confessar culpas e deixa uma expressão de amor, porque tem, de fato, uma ideia iminente da morte. E isso é o que falta na humanidade. As pessoas não estão preocupadas sobre o dia da sua partida deste mundo. E elas pensam que terão muito tempo, mas ninguém sabe o dia e a hora em que vai partir. É claro, eu acredito no que Davi escreveu no Salmo 139, que todos os nossos dias estão contados. Viu, José Fernandes, meu amigo, seus dias estão contados. Você acredita nisso? Eu acredito que os meus dias estão contados também, que cada um de nós temos os dias contados. Eu creio porque a Bíblia diz isso. Não só Davi diz no Salmo 139, no teu livro, os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados. Então, um dia, quando chegar esse dia, a minha alma vai deixar o corpo e vai voltar para Deus. E de cada um de nós aqui. Deve ter visto algum filme, alguma figurinha, você já viu isso? A alma saindo do corpo, o corpo ficando aqui, vai virar pó, mas a alma volta para Deus. Só vai acontecer isso no dia que Deus estabeleceu. Os seus dias, os meus dias estão contados. Acredite nisso? Acredita nisso? A Bíblia diz, ninguém vai antes, como diz esse dia, ninguém vai antes? Ninguém vai na véspera. Ninguém vai na véspera, nós vamos só no dia marcado. Olha só, Jó também falou isso, lá em Jó capítulo 14, Jó disse, tu lhe estabeleceste limites, falando dos dias da vida, além deles ele não poderá passar, pois os seus dias estão determinados e os seus meses foram contados por ti. Jesus também falou, quer conferir? Mateus capítulo 6, 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Por mais rico que seja, tenha todo o recurso desse mundo, ainda assim ninguém pode nem acrescentar uma hora de vida à sua existência. Sabendo que a nossa existência é tão curta, é tão limitada, nós precisamos de viver cada dia com o coração cheio de gratidão. Amanhecer o dia e falar assim, esse é o dia mais feliz da minha vida, porque o Senhor me dá mais um dia de vida. Esse dia é o dia que eu tenho gratidão, porque Jesus é o meu Salvador. E até perguntar, será que é hoje que o Senhor me levará, ou será que é hoje que o Senhor virá? Eu gostaria de estar com o Senhor na eternidade, esse é o melhor dia da minha vida. É o que Jesus falou, viva cada dia o seu mal. Se tiver um mal, viva, mas viva com gratidão. Jeremias está vivendo os dias mal, ele está vivendo no meio daquela grande tribulação, mesmo assim ele está dizendo que a benignidade, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Mas é bom pensar que no final dos nossos dias, no final dos nossos anos, e que estão contados, nenhum acidente, nenhuma doença, nenhuma maldade vai nos tirar antes desse dia. Eu conversei com o irmão diácono Josias de Almeida Lira, lá em Manaus, aquele grande homem de Deus que ele é rico, e ele vive só com 10%, 90% das riquezas que ele tem é tudo destinado para a igreja, para a obra de missões. Eu falava do meu olho vazado, ele falava, o meu também foi vazado aqui, porque descarregaram uma pistola 9mm na cabeça dele, era para matar, ser fatal aquela tentativa de homicídio. A mulher dele que tinha programado aquilo, porque não concordava que ele estava dando muito dinheiro para a igreja, para Deus, e queria matá-lo. Combinou lá um acidente de trânsito, uma simulação, uns marginais lá, simular uma batida na traseira do carro dele e disparar, mas tudo foi descoberto, e até ela foi descoberta, mas ele não morreu. Os médicos disseram lá em Manaus, ele foi de jatinho de UTI para a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eles falaram assim, este não volta. Tantos tiros que ele levou na cabeça, este não volta.
Um projeto está alojado dentro da cabeça dele, contava para mim. Mas voltou. Voltou. Os homens podem fazer tudo para tirar a vida de alguém, mas se Deus falar não, não vai. Não tira. Não tira. Porque os dias são contados. Por isso, viver com gratidão, irmãos. Não se preocupe com amanhã. Jesus falou, os passarinhos não se preocupem com amanhã, com o que vão comer, as flores com o que vão vestir. Nós temos coração de gratidão. Senhor, eu não sei o que vai ser amanhã a minha vida, mas hoje eu quero viver com gratidão. Hoje eu quero viver com adoração. Porque no final dos anos da minha vida, o que mais importa é como eu vivi cada um deles. Não é se vivemos 100 anos, alguns chegam a 120 anos, não é a quantidade dos anos, mas a qualidade da nossa vida. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos nos evangelhos. Nós devemos viver uma vida de qualidade, uma vida de amor e expressão a Deus, uma vida de fervor, de alegria, de contentação. Hoje, a gente tem muita gente descontente. Acho que a geração mais descontente da história é a nossa geração. Reclamam de tudo, por tudo, especialmente a geração millennium para cá. Eles não têm paciência para nada, não sabem esperar o amanhã, não gosta de ouvir nenhuma repreensão, e qualquer coisa que contraria, pronto, já entra em depressão. Isso é uma geração difícil. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo mais difícil da humanidade, segundo alguns especialistas. Nós que somos a geração Baby Boomers, de 1950, 60, nós somos grandes o quê? Resilientes, né? Sobreviventes. Estamos superando grandes mudanças neste mundo. E temos que suportar essa geração nova aí, que é uma geração muito ingrata. Eu creio que os nossos aqui adolescentes, né, irmão Nilton, através dos embaixadores do rei e os nossos juniores estão aprendendo a ser gratos. Eu estou vendo muito disso, eles fazendo serviço cristão, serviço real. As mensageiras também, nossas crianças aprendendo através de amigos e missões. Nós estou falando de geral, aí fora do mundo, tem lugares que é insuportável. As professoras que o falem, os professores que falem o que acontece nas salas de aula por aí. Estava conversando com um dos alunos aqui da nossa igreja e falava assim, pastor, acho que só 5 da minha classe que a gente pode esperar alguma coisa, né? Tão poucas pessoas, a maioria a gente não pode nem esperar alguma coisa de bom no momento atual. Porque há uma grande decadência no mundo e ela é, primeiramente, espiritual. Tudo vem, primeiramente, espiritual. Se a decadência moral, se a decadência emocional, se a decadência é psicológica, se a decadência é social, em primeiro lugar é espiritual. Que desde que o homem deixa o Senhor, como nos dias de Jeremias, e deixa o Senhor para ir para os maus caminhos, desviar seus maus caminhos, vem toda a decadência em uma cascata, como diz em Salmo, um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Então nós precisamos de gratidão. Viver cada dia, cada momento que Deus nos proporciona com fé, com amor e com dedicação. Assim, como Jesus falou para a igreja em Laodiceia, muitos estão passando também em nossos dias, que é o esfriamento espiritual. E nós precisamos ouvir as palavras de Jesus quando ele chama aquela igreja para um renovo. A ordem de Jesus para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, é para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja estava vivendo uma vida tão fria espiritualmente falando. E alguém estava comentando sobre isso, dizendo assim, Jesus não mandou contratar um cantor gospel famoso, Jesus não mandou chamar um pregador de renome para avivar aquela igreja, Jesus não mandou fazer uma noite de louvorzão profético, viu, Ezequiel? Jovens onde estavam começando a reunir a Juban, né? Muito bom, parabéns, que Deus continue abençoando o trabalho dos nossos jovens, mas não é por essas coisas, nem por campanha de avivamento. O que Jesus falou para aquela igreja foi, arrependam-se, ouça o que o Espírito diz. A única coisa que pode mudar a vida do crente é ouvir a voz do Espírito.
E aqui está uma coisa que a gente precisa ajudar as pessoas hoje, se elas querem mudar de vida, se elas querem deixar essa situação do mundo que é tão oprime tanto, né, e causa tanta desânimo e falta de propósito, é ajudar a pessoa a querer uma vida diferente. Como Jeremias tentou fazer isso com o povo tantas vezes, mas o povo não queria mudar a vida. E por isso o castigo veio com tal intensidade. E é no meio de todo aquele castigo que Jeremias está falando, mas a bondade do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quarta-feira passada, no nosso culto, estudo bíblico de oração aqui, eu falava sobre isso. Nós podemos mostrar a verdade para a pessoa. Nós podemos falar a essa pessoa, olha, essa é a verdade, mas nós não conseguimos fazer ela pensar sobre isso. Nós não conseguimos fazer ninguém orar. Nós não conseguimos fazer ninguém ler a Bíblia. Nós não conseguimos fazer ninguém dar testemunho de Jesus. Nós não conseguimos fazer ninguém frequentar os cultos de oração, nem a escola bíblica dominical, se a pessoa não quiser. Isso está no coração, está no âmago da pessoa, no âmago da sua alma. Se ela não colocar Jesus no lugar mais elevado do seu coração, da sua estima, ela não vai querer as coisas espirituais em primeiro lugar. E ela vai continuar se sacrificando neste mundo, praticando uma vida que não é nem fria e nem quente, como a vida da igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse. E Jesus está dizendo, aliás, né, ela não era nenhuma igreja nem fria nem quente, era morna, como disse Jesus, antes fosses frio ou quente. Então vai continuar vivendo uma vida assim que é repugnante espiritualmente falando. E por isso Jesus diz para aquela igreja que a solução está em querer viver a vida espiritual, em querer viver uma vida com Jesus, de fé, de amor, de renúncia, obediência, não importa o que está acontecendo, não importa o que acontecerá, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor será o primeiro na minha vida. E é isso que me custe a minha vida, a minha alma, eu não me recusarei. Eu confessarei o Senhor é primeiro na minha vida. Por isso Jesus fala à igreja de Laodiceia, eu estou batendo a porta. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Jesus está falando isso para uma igreja. Não está falando isso para um boate, não está falando isso para um cabaré, não está falando isso para uma empresa lá no mundo, ele está falando isso para uma igreja dele. Ele está falando, abre a porta, eu quero entrar. Uma igreja que vivia esfriamento espiritual. E Jesus está falando, eu quero cear com você e você cear comigo. E hoje estamos diante da mesa do Senhor e queremos cear com Ele. Mas quantos não querem? Quantos continuam vivendo uma vida de esfriamento espiritual? E eu não consigo mudar isso, e você não vai conseguir mudar isso. Cada pessoa precisa ouvir Jesus dizendo assim, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Isso é uma vontade pessoal. Então, muitos vão dizer assim, mas eu não entendo Deus. Como disse a W. Pink, ele disse, muitas pessoas fazem a pergunta errada. Por que um Deus amoroso manda as pessoas para o inferno? Já ouviu isso? Quantas pessoas fazem essa pergunta, né? Se Deus é amor, por que as pessoas vão para o inferno? E a resposta, quer dizer, a pergunta correta é, por que as pessoas preferem o inferno em vez de um Deus amoroso? Essa aqui é a questão. Nós temos um Deus amoroso, acessível a todos nós, a todas as pessoas, mas as pessoas preferem ir para o inferno com as suas escolhas erradas, como nos dias de Jeremias. Elas não querem o Deus amoroso. Mas nós que estamos hoje aqui, eu creio que nós queremos o nosso Deus amoroso. Nós queremos viver a vida íntegra, como diz Jesus, mesmo renunciando,
pagando, como diz o preço, de cumprir os propósitos, mas de fato buscando caminhar em Cristo com gratidão e com valor de cada momento que Deus nos dá de vida. Eu vou viver para a tua glória hoje, Senhor. E amanhã, ao amanhecer, mesma coisa, Senhor, estou aqui, obrigado, Senhor, me deu vida. Eu tenho o meu coração cheio de gratidão. Não importa o que aconteceu, não importa o que acontecerá, eu vou viver para a tua glória esse dia. Eu quero viver com o meu coração preparado, para quando terminar o meu último dia aqui, eu possa entrar nas moradas que eu tenho preparado. Eu quero a vida eterna, eu quero as moradas que o Senhor foi preparar. E isso é entender a bondade do Senhor. Isso é entender porque nós não somos consumidos a cada manhã. Porque as misericórdias do Senhor se renovam, porque grande é a sua fidelidade. Vamos manter esse alvo. O nosso alvo é Deus. O nosso caminho é Jesus. E a nossa força é o Espírito Santo que nos conduz no nosso dia a dia. Com gratidão e com reconhecimento que nós somos amados por Deus. E Ele quer que nós vivamos cada dia mais perto do seu amor. Mais perto da Bíblia, mais perto dos joelhos dobrados em oração, mais perto de uma vida de testemunho e de impacto, mais perto de uma vida que é prova viva do que é que Deus faz na vida de todo aquele que vai a Jesus e o recebe como seu Salvador pessoal. Que Deus nos abençoe.